Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Essa aula é especificamente para os alunos do segundo ano do ensino médio, quando a gente discute na temática da disciplina a relação campo-cidade, tá certo? Durante essa videoaula, brevemente, nós estaremos falando sobre todo o processo, que interliga as duas realidades, o processo de urbanização tão contundente nos últimos tempos, especialmente aqui no Brasil, e todas as circunstâncias que fizeram com que muitas pessoas, inclusive, saíssem do campo e fossem, portanto, morar na cidade, assim como também trataremos da importância da produção agrícola, da tecnologia hoje chegando ao campo, enfim, todos esses aspectos serão abordados por nós nessa videoaula de hoje. Fique com a gente e vamos à aula. Inicialmente, é válido nós falarmos sobre essa distribuição da população brasileira entre o campo e a cidade, especialmente ao longo das últimas décadas. Segundo o censo do IBGE, na verdade, o último recenseamento realizado no Brasil há 10 anos atrás, em 2010, ali a população brasileira que vivia nas cidades, portanto a população urbana do Brasil, já configurava 85%. Naturalmente, já que nós estamos em uma crescente dessa população urbana, a tendência é que hoje mais pessoas ainda estejam morando nas cidades, então esse percentual de 85% há 10 anos atrás, naturalmente, já tenha sofrido uma sensível elevação. Quais são os fatores que ao longo das décadas contribuíram para que, enfim, a população migrasse cada vez mais do campo para a cidade? Inúmeras foram as razões, e a gente vai estar tratando disso também. Mas antes disso, esse gráfico, ele aponta justamente o período exato em que houve a superação da população urbana pela população rural. Aqui o gráfico aponta os recenseamentos desde 1940 até o último recenseamento em 2010 e percebam que foi exatamente na década de 70 que houve ali, portanto, a superação da população urbana para com a população rural. E de lá para cá, os percentuais foram cada vez mais elevados, de modo que hoje, repito, nós temos mais de 85% das pessoas no Brasil vivendo nas cidades. E alguns fatores contribuíram bastante para que isso acontecesse. No século XIX, é importante salientar que as principais atividades econômicas do Brasil, elas eram desenvolvidas no campo, tá certo? Ali, pelas tantas do século XIX, já no final ali daquele período imperial, início da República, nós ainda tínhamos as atividades desenvolvidas no campo, particularmente, por exemplo, ainda o cultivo da cana-de-açúcar, mas muito fortemente o cultivo do café, que era, digamos assim, a menina dos olhos da economia brasileira. Então, como as atividades econômicas desenvolviam-se no campo, então é natural que todo esforço se fizesse para que o campo fosse valorizado, entre aspas, enfim, para que as atividades ali fossem estabelecidas de modo a ter uma estrutura adequada para o escoamento da produção, etc. Enfim. Acontece que na medida que o Brasil se industrializa, e essa industrialização no Brasil, é válido lembrar, ela veio tardiamente e também de forma bastante gradativa, mas quando entra o século XX e incipientemente o Brasil passa a sofrer esse processo de industrialização, o olhar voltou-se para a cidade, porque a industrialização dera-se, portanto, no perímetro urbano. A indústria é uma atividade caracteristicamente urbana, então os olhos voltaram-se para as cidades. Então, todos os investimentos, as pessoas também passaram a querer migrar para as cidades em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores condições de vida, uma vez que o campo sofrera já aos poucos com um processo de dilapidação, com um processo de pauperização das condições de trabalho, bem como também alguns pequenos produtores, particularmente, passaram a perder as suas terras, dada ao crescimento do interesse do grande proprietário rural em comprar aquelas terras, ou mesmo num processo, às vezes, até de grilagem dessas terras. E, enfim, coube ao pequeno produtor rural migrar para a cidade. Uma vez que também isso é importante salientar, ao longo também do século anterior, do século XX, houve já um processo de mecanização da atividade rural bastante intenso. Então, na medida que as atividades desenvolvidas no campo passam a ser mecanizadas, ou seja, a tecnologia se aproxima, então o trabalho braçal ele deixa de ser, enfim, verificado com muita
com muita facilidade. Então, comumente se vê máquinas executando aquilo que os trabalhadores executavam. Então, esses fatores todos foram muito importantes para que aos poucos nós percebêssemos um crescimento do chamado êxodo rural, que nada mais é do que a saída das pessoas que outrora viviam no campo, passando elas, portanto, a morar nas cidades. E aí, a gente vai ver adiante nos slides, essa situação ainda é bastante tensa, porque às vezes as pessoas que fazem esse processo migratório de campo para a cidade, elas vão despossuídas de recurso, às vezes até sem uma mão de obra qualificada, até mesmo às vezes sem a escolaridade necessária para, enfim, conseguir um emprego ali no setor do comércio, de serviços, da indústria. Então essas pessoas passam a se submeter a condições bastante precarizadas de suas vidas, tendo até, por exemplo, que morar em áreas menos valorizadas, áreas de risco e assim sucessivamente. Então percebam que este ímpeto urbanizador do Brasil, este crescimento da urbanização no Brasil muito rápido, ele foi também bastante contraditório e traumático, ainda é, quando as cidades elas cresceram desordenadamente, incharam-se, e aí os vários problemas urbanos que hoje são tão comuns passaram a ser cada vez mais evidentes. Então, quando as principais atividades econômicas do Brasil deslocam-se do campo para a cidade, a população naturalmente também passou a migrar fortemente para a cidade em busca de uma melhor colocação, principalmente no mercado de trabalho. Passando aqui para o próximo slide, só para nós termos uma noção do que é o termo êxodo rural, que nós falávamos agora há pouco, né? Existe todo um link entre alguns aspectos. Por exemplo, o êxodo rural, que é esse intenso processo de deslocamento da população saindo do campo para as cidades, né, num período muito curto de tempo, o que aconteceu inclusive no Brasil. Isso faz com que haja uma expansão bem significativa das grandes propriedades rurais. Então esses grandes proprietários eles vão cada vez mais cooptando aquelas propriedades pequenininhas que outrora pertenciam aos agricultores familiares. Então há, portanto, uma expansão dessas grandes propriedades que nós chamamos de latifúndio, né? Então, conceituando o latifúndio, nada mais é do que essa gigantesca propriedade rural, que no Brasil, inclusive, é muito comum, né? Nós temos ali um percentual muito pequeno de pessoas sendo os detentores daquelas vastíssimas áreas de terra. Então, esse processo de êxodo rural potencializa também o surgimento, não o surgimento porque o latifúndio surge desde quando os colonizadores por aqui chegaram, mas potencializa cada vez mais o crescimento desses latifúndios, fazendo com que as terras sejam cada vez mais concentradas no Brasil, né? E o processo de urbanização no Brasil foi consequência da modernização do campo, como nós falávamos, a mecanização agrícola, que depois, junto ao processo de expansão das grandes propriedades rurais, resultou nessa expulsão do trabalhador rural do campo para com a cidade. Então, observem que foram inúmeros os fatores que contribuíram fortemente para que nós tivéssemos esse crescimento urbano bastante intenso, embora devesse ser melhor conduzido. Na verdade, cresceu-se tanto assim, as cidades brasileiras, aumentou-se tanto a população das cidades brasileiras, muito em função desses fatores socioeconômicos que nós falávamos. Eu quero aqui salientar para vocês a diferença básica, eu gosto sempre de fazer isso, de urbanização para crescimento urbano. Urbanização nada mais é do que o fruto desse processo de êxodo rural, do campo para a cidade. Quando as pessoas, portanto, passam a viver na cidade, elas estão contribuindo para o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização nada mais é do que o aumento no número de pessoas vivendo nas cidades. Já o crescimento urbano é a expansão física da cidade, né? É o esticar da cidade, é a malha urbana, a chamada mancha urbana, cada vez mais ficando ampla. De repente um bairro novo que surge, uma nova rua, uma praça que se expande, ou um conjunto habitacional. Enfim, o crescimento urbano é a expansão física da cidade. Nem sempre o crescimento urbano significa urbanização, porque a cidade ela pode se expandir, por exemplo, sem, contudo, as pessoas ainda não migrarem para aquela nova área construída na cidade. Então, é importante distinguirmos essas duas situações. Agora, com relação ao espaço agrário, né?
falávamos um pouco sobre esse processo de urbanização, crescimento urbano, diferença aí da população urbana e rural no Brasil ao longo das últimas décadas, mas é importante também conceituarmos um pouco o espaço agrário brasileiro e também o espaço agrário no mundo. E se tratando de mundo, naturalmente nós vamos compreender que nos países desenvolvidos o espaço agrário ele se apresenta bastante diferente do nosso. Por exemplo, um pleno funcionamento do processo de mecanização, claro, mas aqui também tem mecanização agrária, naturalmente, nós estamos num patamar bastante interessante nesse sentido, porém lá existe uma efetividade maior, né? E o que também é muito comum é a utilização de mão de obra extremamente especializada no campo. Né? Aqui no Brasil, naturalmente, para que se operem as máquinas, as colheitadeiras, os pulverizadores, todos aqueles equipamentos, inclusive com comando, enfim, via internet, tem que ter mão de obra especializada. Né? Mas nos países desenvolvidos isso é muito mais perceptível e existe também um trato muito mais refinado no que diz respeito à tecnologia no campo. Né? Então tem todo esse processo. Nos países menos desenvolvidos, o espaço agrário mantém marcas deixadas ainda no passado colonial. Né? Embora nós, Brasil, por exemplo, tenhamos uma mecanização interessante no espaço agrário, isso aqui no Brasil foi verificado dos anos 70 para cá, na chamada Revolução Verde, né? Quando se instituiu com auxílios governamentais, lá durante ainda o período da ditadura militar, os governos militares foi quem mais investiu, quem mais incentivou esse processo de mecanização agrícola. O que parece bom, no final das contas, resultou nesses processos todos que nós falávamos anteriormente, por exemplo, dessa urbanização muito descontrolada. Então, durante os governos militares, houve um incentivo muito forte no que diz respeito à aquisição por parte dos grandes proprietários rurais de implementos agrícolas, o melhoramento genético de sementes, entre outras tantas coisas. Né? Então, temos nos países mais pobres essa questão da mecanização, né? Embora feita distintamente dos países desenvolvidos, mas o que é muito presente é uma marca ainda herdada de um passado colonial. De repente, nós não vamos ter, por exemplo, no espaço agrário dos Estados Unidos ou da Alemanha, no espaço agrário francês, no espaço agrário de algum desses países mais desenvolvidos, tantas propriedades gigantescas concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. Né? Embora também existam propriedades grandes por lá, mas aqui isso é muito presente e isso é uma herança advinda lá do passado colonial. Quando os colonizadores por aqui vieram explorar as riquezas, os recursos naturais do Brasil e também as atividades agrárias eles passaram a desenvolver, esse processo ele foi assentado num tripé, que eu costumo dizer que foi no tripé que leva em consideração o regime escravocrata, leva em consideração a monocultura, que nós falaremos sobre, e o grande latifúndio. Então nós temos ainda marcas desse passado colonial, nós temos aquelas vastíssimas áreas monocultoras, nós temos aquelas vastíssimas áreas de terra, e nós temos até algumas circunstâncias, se não mais, sob regime escravocrata, mas nós vamos ter relações de trabalho bastante difíceis também com o trabalhador rural, especialmente aquele sazonal, né, que vai durante a colheita, o corte da cana, a colheita do café. Então temos ainda essas particularidades, o que é muito comum. Além de termos também toda a produção voltada para o mercado externo. Né? Então a pauta de exportação, as principais pautas de exportações dos países como o Brasil são as commodities, entre elas as exportações, né, de grãos como soja, milho, algodão, feijão, cana-de-açúcar e algumas frutas tropicais e assim sucessivamente. Vamos lá, passando aqui o slide. Rapidamente falando, a agricultura brasileira teve alguns momentos que nós precisamos salientar. Até 1930 era a principal atividade econômica, como eu já disse. A industrialização fez com que a agricultura se embrenhasse nesse ramo econômico, nessa atividade econômica. É tanto que hoje nós falamos sobre as agroindústrias. Né? O que são as agroindústrias? Nada mais do que aquelas grandes empresas rurais que não somente cultivam o seu produto, como também processam e industrializam e exportam os seus produtos. Então isso nós chamamos de agroindústria. Então hoje existe uma relação também que envolve a atividade agrícola com a atividade industrial. No século XXI, a alta concentração da propriedade de terras
E, infelizmente, nós presenciamos, e o que é um debate muito atual, é o desrespeito à natureza, particularmente no que diz respeito aos desmatamentos, às queimadas, né? As áreas que são clandestinamente derrubadas para o cultivo da soja, para o plantio de pasto, criação do gado, enfim, entre outras tantas coisas. Ainda essa semana saiu um dado, um documentário, né? Na verdade, uma instituição renomadíssima, né? Europeia, fez um levantamento das propriedades rurais no Brasil que, infelizmente, exportam os seus produtos, mas de forma escusa, porque aquela área em que se plantou aquela soja, aquela área em que se criou aquele gado para o abate, para a exportação da carne, era a área de desmatamento ilegal. Isso fez com que nós revelássemos o que todos nós já sabemos, mas trouxe à tona toda essa situação traumática de desrespeito à floresta. Isso eu não estou falando apenas da floresta amazônica, mas do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica. Os biomas brasileiros, de modo geral, sofrem de forma bastante intensa com o desrespeito advindo principalmente dessas pessoas que, infelizmente, insistem em cultivar o solo, desrespeitando e desmatando e queimando, e, enfim, gerando toda essa situação traumática na natureza. A expansão da monocultura de exportação, ao longo das décadas, isso vem crescendo. Cerca de 70% não são aproveitados economicamente, incluindo as áreas de preservação ambiental, isso no que diz respeito à expansão das áreas monocultoras. E o que é o monocultivo? É aquela gigantesca área onde você tem apenas um gênero agrícola sendo cultivado. Então você cria uma dependência econômica apenas, por exemplo, da soja, ou apenas da cana-de-açúcar, e assim sucessivamente. Além de ser muito comum a utilização intensa dos defensivos químicos, os agrotóxicos, que nada mais é do que um nome pomposo que se dá ao veneno que se utiliza nas lavouras. Então, quanto mais monocultora é a minha propriedade, maior será o aparecimento de pragas, enfim, porque não haverá o controle biológico. Se eu tivesse várias plantas cultivadas, eu teria o controle de uma lagartinha, por exemplo, que de repente é predadora daquele besouro, ou aquele besouro que é preso, enfim. Haveria um controle biológico entre as próprias pragas ali, e, enfim, não haveria tanta necessidade de uso de agrotóxicos. Mas quando eu tenho uma propriedade monocultiva, eu não vou ter esse controle biológico, então haverá necessidade intensa de utilização do veneno, o que é bastante nocivo, porque às vezes nós consumimos tudo isso e nem se sabe até que ponto a gente também não está ingerindo um pouco daquilo que é maléfico para a nossa saúde. A agricultura tradicional, no Brasil, esse sim é a atividade agrícola que geralmente não se utiliza tanta tecnologia, não se tem tantos implementos agrícolas assim, e geralmente é o que alimenta as pessoas. A gente sempre costuma ouvir e também reafirmar que a agricultura de pequeno porte são os minifúndios, as áreas pequenas, são a agricultura desenvolvida sob caráter familiar, que de fato leva até o feirante, leva até o entreposto, até o supermercado, o alimento que vai para a mesa das pessoas, Porque a grande propriedade rural, essa vai produzir apenas o que deve ser exportado, geralmente para virar ração animal, entre outras tantas coisas. E ao longo das décadas houve uma expansão da fronteira agrícola do Brasil, especialmente do sul do país. Vamos falar do cultivo da soja, que não tem muito tempo, a soja era cultivada apenas no sul do Rio Grande do Sul. Ao longo das décadas, esse cultivo foi se expandindo de modo a atingir ali não somente o centro-oeste, mas o sudeste, a região nordeste, aqui no estado da Bahia, particularmente a região oeste da Bahia. E se nós formos pensar, por exemplo, de outros cultivos, como o café é muito presente, além também de frutas cítricas, café, frutas cítricas, entre outras coisas, são muito presentes no sudeste. Enfim, a fronteira agrícola no Brasil foi se expandindo de modo também a atingir a região amazônica, e aí a gente vê esse problema da questão da derrubada da floresta para o cultivo da soja, ou mesmo para a criação do gado bovino. Isso é bastante marcante, presente. O que é lamentável é nós não vermos uma política pública que de fato fiscalize tudo isso, que leve um pouco de seriedade a essas questões. Na verdade, nós estamos assistindo a um desmonte mesmo do aparelhamento de Estado, que
que fazia todo esse processo de fiscalização, de aplicação de multas ou de punições aos grileiros, aos desmatadores, aqueles que promovem tudo isso, hoje em dia se percebe um afrouxamento nessas regras e eles estão achando, de fato, um caminho bem fácil para subir essa fronteira e aí desrespeitar o que tiver de recursos naturais pela frente, o que é muito lamentável. Prosseguindo aqui, a expansão da monocultura de exportação, né? A expansão das fronteiras agrícolas nós já falávamos agora há pouco, né? Então a mecanização das áreas rurais, os pequenos proprietários abandonando suas terras por falta de competitividade. Se eu tenho uma pequena propriedade e lido apenas com enxada ou com arado, como eu vou competir com um indivíduo que tem um implemento agrícola que vai produzir 10, 15, 50 vezes mais do que eu? Então também por essa questão de falta de competitividade, muitos abandonam a atividade agrícola e acabam se rumando para a cidade. Essa charge, ela demonstra um pouco sobre essa questão do latifúndio, né? Eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra, a questão da riqueza, e aí esse cercadinho com essas pessoas ali dentro representa a diferença abissal. E aqui também a bandeira, ela lembra um pouco dos movimentos sociais de luta pela terra. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, é um deles, entre outros que existem, que lutam pela terra, pela questão da posse dela, pela questão de uma reforma agrária, e a reforma agrária nada mais é do que a distribuição justa das propriedades rurais do Brasil, porque existem muitas pessoas que têm vontade de produzir, de trabalhar na terra, mas não têm acesso a ela, e algumas poucas pessoas têm aquelas terras gigantescas. Parte delas são terras chamadas de terras devolutas, né, que são aquelas terras que não estão sendo aproveitadas para a produção. Então a reforma agrária se dá quando o Estado ele adquire essas propriedades rurais, né, e as distribui para os trabalhadores rurais ali que não têm acesso à terra trabalharem na condição de poceiros e assim dá o verdadeiro sentido à terra, que é o processo de produção, porque a terra sem produzir não faz muito sentido, né? Claro, levando em consideração o respeito às reservas legais que devem ser mantidas com a preservação ali das áreas nativas, da floresta, da vegetação, dos recursos hídricos e assim sucessivamente. Então, no Brasil é muito comum esse embate dos movimentos sociais de luta pela terra com os latifundiários e o governo naquela dificuldade na implementação da reforma agrária, enfim, é tudo muito traumático, como sempre. Monocultura nós já falamos sobre o que é, né, e quais são as suas principais consequências, os problemas de uma área monocultiva, vou passar brevemente aqui. E aí a charge só para ilustrar o que nós falávamos sobre monocultura, né? É muito comum no Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente porque no meu ponto de vista é um cultivo nocivo numa expansão, tem sido muito expansivo e ele é nocivo para o solo, para a economia. Na verdade ele enriquece apenas uma meia dúzia de pessoas. Eu estou falando dos monocultivos de eucalipto, né? E aí essa charge ela faz uma brincadeira com isso, né? Monocultura, eucalipto, tucalipto, nós capitulamos. É uma brincadeira que se faz aí através dessa charge, quando na verdade o que se percebe cada vez mais, na região sudeste é muito presente, aqui no nordeste também, cada vez mais aquelas áreas gigantescas de eucalipto, né? Eucalipto ela não é uma árvore nativa, é uma espécie que foi introduzida aqui no Brasil, claro, naturalmente com um aproveitamento comercial, é a chamada atividade de silvicultura. Então, quando você cultiva a árvore para fins comerciais, você está praticando a silvicultura, né? Quando você apenas extrai a árvore nativa, isso é extrativismo de madeira. Agora, quando você cultiva, no caso o eucalipto, que é muito comum no Brasil, é a prática da silvicultura. A crítica aqui é pelas gigantescas áreas que cada vez mais têm tomado conta das terras para o cultivo desta árvore, que nada mais serve para, por exemplo, a obtenção da celulose, que é a matéria-prima do papel, mas também para a indústria de cosméticos e também madeireira e assim sucessivamente. Passando aqui os meus slides, aqui para falar um pouco sobre a agricultura familiar, né? Na verdade eu só coloquei a foto, não indiquei nenhuma título, mas a agricultura familiar é praticada pelas pessoas da mesma família, a mão de obra é familiar, então não existe nenhuma relação de assalariamento, todos trabalham ali na propriedade para o consumo, essa é o principal objetivo da agricultura familiar, da pequena propriedade, do também chamado campesinato, que já tem um conceito um pouco mais
distinto, mas tem a mesma lógica da agricultura familiar, né, onde as pessoas do núcleo familiar vão trabalhar na terra, vão produzir aquilo que é essencial para a alimentação, havendo um excedente de produção, eles vão vender esse excedente produtivo e vão comercializar, ou melhor, vão adquirir, vão comprar outros gêneros que a sua unidade produtiva não produz, que a sua propriedade não produz, que seja outro tipo de alimento, ou mesmo calçado, vestuário, móveis, eletrodomésticos e assim sucessivamente. Essa é a principal relação da unidade familiar com a terra e com o mercado, que é uma relação bastante sustentável, diga-se de passagem, né? Mas cada vez mais o trabalhador rural familiar ele tem sido cooptado pela grande propriedade e tem sido difícil a vida para ele no processo de produção na sua unidade fabril, na sua unidade produtiva. Aqui duas fotografias que ilustram as propriedades monocultivas. No caso aqui nós estamos percebendo um cultivo, creio eu, ser de soja e também ali um processo de despejamento, né, de embarcação, vamos assim dizer, a granel de milho. Esse milho vai ser encaminhado para os portos com aqueles contêineres gigantescos, com aqueles navios cargueiros gigantescos que atravessam o Atlântico, que atravessam os mares e os oceanos, e assim vai exportando esse produto brasileiro. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil na aquisição dessas commodities é a China, né? E os Estados Unidos também é o segundo importantíssimo parceiro comercial do Brasil. Além da União Europeia, mas a China mais ainda é quem mais consome, principalmente, esses gêneros agrícolas produzidos por aqui. Rapidamente falando da urbanização brasileira, nós já falávamos um pouco que o Brasil é um país considerado urbano, pois boa parte da sua população vive em cidades. É importante considerar que no Brasil nós temos cidades. Você vai ter metrópoles gigantescas como São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte. Você vai ter cidades pequenininhas, com 5, 8, 10 mil habitantes. Mas se o indivíduo mora ou nessa cidade pequenininha ou na gigantesca metrópole, ele mora em uma cidade, então, portanto, ele faz parte da população urbana, o que deve ser considerado. É um fenômeno observado em todo o mundo, a urbanização, porém, em alguns países é mais latente, e o Brasil é um exemplo disso, né? Foi uma urbanização assim, muito acelerada, muito concentrada num pouco espaço de tempo e repleta de traumas. Existem alguns países que não são tão urbanizados assim, ou seja, que a população ainda vive majoritariamente no campo, mais da metade da população vive no campo. A Índia é um exemplo de um desses países que não são essencialmente urbanizados, mas também puderam. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivem na Índia. Então, se toda essa população vivesse nas cidades, imagine o caos. Já se tem cidades caóticas por lá, como Mumbai, como Nova Delhi, imagine se tivesse mais pessoas ainda vivendo em cidades. Seria bastante traumático, né? Então, enfim, o Brasil tem passado por esse processo de urbanização sob a lógica dessa dificuldade toda de estrutura de cidades que não são tão estruturadas assim, de pessoas que vivem em condições bastante precarizadas, é o que nós vamos ver agora. Já falávamos sobre isso, né, ao longo das décadas, como a população urbana no Brasil foi crescendo, especialmente a partir dos anos 60 e exponencialmente a partir dos anos 70, que houve a superação da população urbana pela população urbana pela população rural, ou seja, as pessoas passaram a viver mais nas cidades, tá certo? Em 2010, ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, reduziu para menos de 30 milhões, ou seja, no censo de 2010, a população brasileira que vivia no campo era menos de 30 milhões de habitantes. E naquela circunstância, a população brasileira era de quase, arredondando as contas, era de 190 milhões de habitantes. Ou seja, dos 190 milhões de habitantes, uma conta arredondada, recenseados em 2010, apenas 30 milhões viviam no campo. Hoje, estima-se que sejamos 210 milhões de habitantes, naturalmente, esse percentual é ainda maior de pessoas na cidade e ainda menor de pessoas no campo. Passando aqui, não está atendendo meus comandos, né? Vamos lá. É isso. A charge, para ilustrar um pouco aquilo que nós falávamos, enxadas paradas, e aqui o latifúndio, as enxadas do pequeno produtor rural parada, por conta do monocultivo, enfim, por conta cada vez mais da concentração de terras, e enxadas e paradas as cidades. Então, se as enxadas por lá estão paradas, é porque eles vieram para cá e aqui incharam as cidades
e paralisaram as cidades e fizeram as cidades um caos, tá certo? Acho que eu acabei pulando esses 2 slides aqui, que mostra a situação das cidades brasileiras, que são cidades segregadas. Você vê, por exemplo, aqui, em um primeiro plano nós temos a favela da Rocinha, e ao fundo, né, no segundo plano, nós temos o bairro de São Conrado, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Né? Então, é típico de vermos nas cidades também esse processo de segregação socioespacial. A cidade ela não é consumida igualmente por todos. Nem todas as pessoas têm acesso aos ambientes mais qualificados. E o poder público faz justamente o quê? Qualifica o que já é qualificado. E deixa de qualificar aquelas áreas que não têm qualificação alguma, ou seja, que não têm estrutura alguma, e vai ficar eternamente com a carência ali da questão do que diz respeito ao saneamento básico, vai ficar eternamente carente do que diz respeito à pavimentação, à presença do posto de saúde, da escola, da creche, enfim. Infelizmente são essas as situações. E essas fotografias adiante demonstram isso, né? Existem muitos impactos nas cidades, não somente sociais e econômicos, mas também ambientais. Processos de periferização, serviços públicos precários como o de transporte, aumento da população de rua, ocupação irregular e, consequentemente, nós vemos todos os anos em algumas cidades brasileiras pessoas que até perdem a vida nos deslizamentos de terra ou nas inundações, porque quando a pessoa ela não vai ocupar o morro, quando a cidade ela é morreada, como é o caso do Rio, como é o caso de Salvador, ela vai ocupar os vales dos córregos, como é o caso de São Paulo, e ali se submete aquelas enchentes, outros vão para as palafitas, como é o caso do Recife. Enfim, temos esse processo de precarização da moradia presente em todas as cidades brasileiras, nas cidades maiores mais ainda, porque são essas cidades maiores as mais procuradas por serem elas as que oferecem a oportunidade de emprego na construção civil, no setor de comércio, na indústria, no setor de serviços, mas às vezes nem todas as pessoas têm acesso adequadamente a esse tipo de trabalho e, enfim, acabam se submetendo também ao trabalho informal, ao subemprego, e a renda sendo muito precária, muito pequena, faz com que elas se submetam. Também existe um aumento na geração de resíduos e até a